Então, fala aí pessoal, bora começar mais uma aula. E a aula de hoje a gente vai ver muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. É, Quero só abrir, eu não tô compartilhando tela com vocês, né? Deixa eu compartilhar primeiro a tela com vocês. Tela toda. Pois é, mas você acompanhou muita aula? Ah, ótimo. Não, é isso daí. O bom é não parar. Beleza, bora lá. Pessoal, eu quero só repassar com vocês o que a gente vai ver na aula hoje, tá? Vou abrir aqui. Ó, a gente vai ver isso tudo aqui. Primeira coisa que eu quero repassar com vocês, pessoal, é a parte da estrutura. Eu vou abrir o projeto aqui, o meu. Deixa eu diminuir isso daqui. Real, pronto. Esconder isso aqui. Pronto. Relembrar com vocês a estrutura, tá? Da parte de HTML. Lembrando que o que é o HTML? É aquela parte robusta, a estrutura de um site, certo? E a gente viu que como é que o HTML funciona. Ele é uma linguagem de marcação. Na verdade, ele não é uma linguagem de programação. Ele só serve para representar uma estrutura dentro de um site, uma estrutura visual. A gente viu que, assim como o. Deixa eu até deixar isso mais formatadinho. Assim como o C, a gente tem itens que ficam dentro de outros itens, então comandos que ficam dentro de outros comandos. Na verdade, isso aqui não é comando, é meio que uma estrutura mesmo de organizacional de uma interface. A gente tem a head, que é a cabeça que a gente fala, né? Onde a gente utiliza é, tudo aquilo que vai ser importado dentro do nosso projeto, tudo aquilo que vai ser utilizado, por exemplo, é, na estruturação, em como o browser vai interpretar algumas coisas dentro do nosso HTML, a gente coloca aqui dentro. E o title também, que é uma parte visual que aparece dentro do head, que é aquela parte do título que a gente tem aqui igual new tab, a gente tem o nosso título. Vou até mudar aqui para MFT. Deixa eu executar isso aqui para mostrar para vocês. Go Live. A gente usa o Go Live, que é o Live Server. É Live Server o nome? Sempre que esqueço. Server, não, é Server. Live Server. Tem um outro que chama, que é parecido, que eu utilizo também. O Live Server ele é para deixar o nosso código HTML rodando, para que a gente possa fazer as alterações e ver em tempo real. Aqui ele já mudou o meu título para MFT. E aí a gente tem o body. O body é basicamente o nosso corpo do nosso arquivo HTML, onde no body tem toda a parte visual que a gente sobe e a gente vê na tela. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um H1, que é um título do tipo 1, que é um título primário, e eu coloquei Hello World e ele apareceu aqui maior como Hello World, tá? É, eu vou colocar aqui, pessoal, um texto, por exemplo, sei lá, um texto aleatório. A gente geralmente, para pegar texto aleatório, a gente usa o Lorem Ipsum, que são um gerador de texto aleatórios da vida. Vou pegar um Lorem Ipsum que é aleatório mesmo, só para eu mostrar para vocês um conceito. Aqui tem um Lorem Ipsum, e se a gente ver aqui no nosso MFT, ele está aparecendo aqui um texto aleatório. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, uma tag nova, que é o B, que é o negrito. Então, se eu quero deixar, por exemplo, o printer aqui, ó, em negrito, é só eu vir no meu código e colocar o printer entre uma tag entre uma tag B.
que significa bold em inglês, que é negrito. Então, se você ver, a gente colocou dentro de uma tag P, que começa aqui e termina lá no final, uma outra tag que chama B, que é bold em inglês, que significa negrito. E se eu voltar aqui, a gente consegue ver que o nosso printer ele ficou em negrito, diferente dos outros. Que é utilizado o B, ele é utilizado para deixar tudo em negrito, como a gente geralmente usa. A gente também conhece um outro aqui, uma outra tag que é bem parecida, que chama Strong. Qual que é a diferença do Strong opa, qual que é a diferença do Strong? Vou pegar esse Gallery aqui e vou colocar entre Strong aqui. Qual que é a diferença entre o Bold e o Strong? Visualmente, vamos ver. Nenhuma. Nenhuma diferença visualmente. Mas, para o browser, ele entende que o Strong é um texto importante. O Bold é um texto que está mais em negrito. Então, existem essas duas diferenças. O Strong ele é utilizado para realmente falar esse texto ele é importante, agora o Bold ele não tem um significado pro browser, além de deixar o texto em negrito, entende? Então, a diferença é essa. O Strong ele tem um significado e o Bold não. E além disso, a gente tem algumas outras tags, por exemplo, itálico. Então, na verdade, eu vou colocar assim, ó. Eu vou criar uma tag P aqui, ó, que vai chamar a bold, na verdade chama negrito, que vai ficar entre negrito, que é o B. Opa. Pronto. Negrito, vou colocar aqui. Só para vocês verem as diferenças. Vou colocar aqui o strong. E aqui é texto importante. Vou tirar esse login aqui. E agora a gente vai colocar o I, que é o itálico. Então vou colocar um P aqui, colocar ele entre itálico. Eu poderia, pessoal, deixar só o I, tá? Eu acho, deixa eu ver. Só verificar. Poderia deixar só o I, o P, o I que significa um texto em itálico. Vou deixar com P só para falar que é um parágrafo e dentro do parágrafo tem um texto em itálico. A gente também tem outro que é o em. Só fechar isso aqui. A gente também tem outro que é o em, que é o enfatizado. Vou mostrar a diferença deles também. Vocês vão ver. Tem o en enfatizado, itálico, vou deixar assim sem acento mesmo. A gente também tem o mark, que é um texto marcado, como se fosse um texto. Deixa eu até mostrar para vocês a evolução. Um enfatizado e um itálico. Parece a mesma coisa, só que o enfatizado ele tem um sentido também que ele está enfatizado, igual ao texto importante. O marcado é um texto que está marcado mesmo, e a gente viu que ele marcou como se fosse um texto que a gente passa um. Qual que é o nome daquilo que a gente passa? Sempre esqueço. Me ajuda aí, pessoal. Quando a gente passa um negócio amarelo. Qual que é o nome, amor? Não sabe também? Marca texto. Marca texto, isso aí. Marca texto. A gente também tem um texto que é small, que é um texto pequeno. É... Small aqui, ó. Small. Um texto pequeno.
ele fica assim, texto menorzinho. Ele serve para, vocês já viram aquelas letrinhas que tem nos livros assim de referência? Ele é bem utilizado nisso. Ah, tem o deletado e o inserido. O minha Siri falando sozinho de novo. O deletado, del, deletado. Tem o assim. Hum. E o inserido. O inserido ele fica com um traço embaixo e o deletado ele fica com um traço no meio. A gente também tem o subscrito e o sobrescrito. Tem um subscrito e sobrescrito. É sobrescrito, que é o supi. Oxi, tem alguma coisa errada? Não, é assim mesmo. Subsup. Se vocês verem, também tem tamanho diferente. O subscrito. Não, eu acho que. Mano, deixa eu ver aqui. Acho que não era isso aqui não. Sub. HTML. Ah, ele fica assim, ó. Sub e sobrescrito. É que não dá pra ver, tá certo? Deixa eu, deixa eu colocar aqui um texto só pra vocês verem. Esse texto e esse texto. Vocês verem a diferença. Aqui um texto subscrito e um texto sobrescrito. Agora visivelmente fica melhorzinho de ver. Basicamente a gente tem essas tags de marcação de estilização de texto. Não é estilização, a gente não pode usar essa palavra, mas formatação de texto. É a melhor palavra de falar. A gente tem essas tags, tá? Acho que deve existir outras também. Existem muitas tags, mas essas são as tags principais que vocês vão utilizar no dia a dia. Acaba assim que, pelo menos eu não utilizo muito. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalha com a parte de SEO de jornais importantes. E aí, o que é o SEO? O SEO é o Search Engine Optimization, que é a forma que o Google utiliza para buscar e encontrar informações em sites. Ele basicamente utiliza e olha para essa estrutura aqui do HTML. Ou seja, se ele vê um texto import strong aqui, que é o texto que ele está procurando, então, por exemplo, se ele está procurando, por exemplo, churrascaria aqui, churrascaria. E aí ele vê como importante, ele fala assim, não, peraí, se é importante, para esse dentro desse site, quer dizer que às vezes tem um conteúdo que uma pessoa que tá utilizando o Google quer achar. Então o Google utiliza da estrutura, ele olha para a estrutura dos sites e olha, mano, peraí, tem um delete aqui, tem um delete no caso, um del, né? Nessa informação aqui, será que essa informação já tá, tipo, passada e tudo mais? Então o Google ele utiliza bastante nisso para fazer as pesquisas e olhar para dentro da estrutura do nosso HTML e ver se tá, tipo, se tá legal, se não tá legal, tipo, se a estrutura diz aquilo que ele está procurando. Então, por exemplo, a gente utiliza bastante itálico, se eu não estou enganado, para fazer referência do tipo, foi feito por essa e essa e essa pessoa, sabe? Tipo, nessa e nessa data.
E aí, se a pessoa está pesquisando, por exemplo, livros feitos por Machado de Assis, e aí no seu site você coloca o nome do Machado de Assis em itálico, às vezes a probabilidade de você ser encontrado dentro do Google é mais fácil. Então, tipo, umas coisas dessas começam a evoluir e vocês vão começar a ficar mais avançado em relação a isso. Só tô te dando para vocês uma visão de como essas pequenas coisinhas elas podem afetar vocês no futuro. Às vezes você tá falando assim, ah, não, Guilherme, você tá explicando aí, parecendo que você tá me explicando fazendo um curso de Word. Como é que faz para deixar um texto em negrito? Se no Word eu passo um tracinho lá e aperto um botão. Mas isso vai um pouco além, tá? E aí, pessoal, eu quero falar um pouco agora sobre imagem. Eu lembro de ter falado pra. Oi? Ah, com certeza, com certeza. A gente tá só no começo. Uma outra coisa que eu tinha falado na outra aula é sobre imagens. Vou até colocar um H4 aqui. Imagens. E aí eu tinha falado sobre o source, que é basicamente uma URL de uma imagem que eu quero. Vou colocar aqui, por exemplo, churros. Gosto de churros. Vou pegar um link aqui de um churros bem bonito. Esse aqui tá bonito. Vou clicar aqui. Open image. Opa. Copy image address. Que é o link da imagem. E eu posso passar aqui o link da imagem. E eu posso voltar lá e ele automaticamente carregou o link da imagem para mim. E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre esses atributos que a gente coloca dentro da tag. Tá vendo que eu passei um atributo aqui? O que que é um atributo? Geralmente é uma chave quer dizer, tipo, algo que eu tenho que significa algo para mim. Então, por exemplo, a source é o caminho o link da minha imagem que vai ser renderizada. Mas existem vários atributos dentro de cada tagzinha dessa daqui. A gente pode usar vários atributos. Dentro do image, por exemplo, eu posso usar um atributo que chama alt. O que é o alt? E por que, pessoal, eu sempre passo entre é, aspas duplas? Porque isso é uma string. Lembra que a gente falou lá em C sobre string, que eu falei para vocês? Isso aqui é um texto. Então, isso aqui é uma string, entende? E esse atributo aqui é como se fosse aquele parâmetro do método que a gente fez, aprendeu lá em C, sabe? Que ele está recebendo. Como se fosse isso, tá? Esse out, ele é um texto alternativo que, se por acaso o browser não conseguir renderizar, o que é renderizar? Ele mostrar na tela e conseguir formar aquela imagem que você está passando, ele vai mostrar um texto alternativo. Esse texto alternativo, pessoal, só para vocês terem ideia, existem sistemas hoje que, eu não sei se vocês já viram, mas geralmente os órgãos do governo, os sistemas do governo, geralmente tem isso. Deixa eu ver se eu acho algum do governo aqui. É, alguma coisa.gov, governo federal. Geralmente tem. Esse aqui não tem, não. Acho que do Enem, eu acho que do Enem tem. Não tem do INEP. Não tem, não tá com isso. Mas enfim, geralmente, aqui ó, Velibras, é esse aqui mesmo. Esse cara aqui, ó. Geralmente esse pessoal aqui, de Libras não, não é o de Libras. De Libras é só para som. Enfim, existem plugins que o pessoal que não consegue ver utilizam para que, por exemplo, uma voz descreva o que tem no site. E geralmente essa voz ela utiliza e ela olha para essa variável alt aqui e fala, por exemplo, a descrição da imagem. Então, geralmente a gente coloca no texto alternativo da imagem o que, que essa imagem significa. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é um churros com calda de doce de leite. Esse cara também, ele é utilizado muito no SEO do Google. Tipo, o Google, para saber mesmo se esse cara aqui é
um churros com doce de leite, ele olha também o texto alternativo que você colocou para ele, só para confirmar, né? E aí a gente pode ver o quê? Nada, a gente não tá vendo nada, porque ele conseguiu renderizar. Então esse texto alternativo, ele só é utilizado porque a gente não consegue renderizar nada. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar nada. Vamos ver o que acontece. Viu que ele não, ele colocou uma imagenzinha. Essa imagenzinha ele coloca sempre que ele não consegue renderizar aquela imagem que você passou. No caso, eu não passei nada, então ele não conseguiu renderizar nada. E aí ele coloca o texto alternativo. Porque se você não viu essa imagem, eu tô te falando já que essa imagem é uma imagem de churros com calda de doce de leite. Sacou? Esse alternativo serve para isso. Beleza? Agora, vou até marcar aqui esses que a gente já passou. Passei com vocês. Falei sobre o source, falei sobre o out. Agora eu quero falar sobre outros dois parâmetros, atributos, que vou até voltar aqui. Essa imagem, pessoal, eu às vezes achei que essa imagem ela ficou muito grande. Aqui, ó, ficou muito grande. Aí o que eu vou fazer? Eu quero diminuir essa imagem. Como é que eu faço para diminuir essa imagem? Existem duas coisas. A tag image do HTML, ele me dá um atributo que eu consigo mudar o tamanho da imagem que eu tenho. E aí eu posso passar a altura e a largura. Então, posso passar uma altura. A altura que eu vou colocar vai ser 200. 200 o quê? 200 pixels. O que é um pixel, Guilherme? A gente utiliza bastante pixel em CSS e HTML. Então, vocês vão ter que prestar atenção bastante aqui, que eu vou explicar bem rápido. Acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. O que é um pixel? Se você pegar seu computador e chegar bem perto mesmo, olhar bem perto mesmo, se você não for míope, igual eu sou, é, você vai conseguir enxergar uns quadradinhos bem pequenininhos. Cada quadradinho desse é um pixel. E o pixel é uma unidade de medida, que significa um quadradinho desse. Então, uma unidade de medidas em relação a telas. Minha tela, por exemplo, eu acho que ela tem 1.300 e poucos pixels por alguns outros pixels. Você pode olhar aqui, ó, tamanho da minha tela em pixels. Acho que tinha um negócio, eu não vou achar. Mas enfim, geralmente eles falam aqui, ó, um monitor LCD com 19 polegadas, geralmente é 1.200 pixels por 1024. É, E esses pixels, pessoal, definem o tamanho que uma imagem, por exemplo, vai aparecer na minha tela, entende? Essa daqui, pessoal, se eu não me engano, ela tem, acho que no link dela fala, ela tem 710 pixels por 400 pixels de altura. Eu quero mudar isso para 200 pixels de altura e se é 400 por 400 de altura, é quase metade. Eu vou colocar 350 de largura em pixels. E aí, se a gente vê, a nossa imagem ela diminuiu aqui. Esse tamanho, pessoal, ele não vai ser, por exemplo, 350 pixels no meu computador, é esse quadradinho aqui. Às vezes no seu vai ser maior, porque a sua tela tem menos pixel. E aí, pessoal, às vezes o tamanho do pixel seu é maior ou menor, tá? Mas entenda que o pixel é uma unidade de medida. E um pixel, ele tem uma cor só, tá? É legal falar isso. Um pixel, ele só tem uma cor. E aí, imagina numa tela que tem, por exemplo, deixa eu somar aqui. Uma tela que tem 1280 vezes 1024. Tem 1.310.720 pixels. Então, mano, numa tela dessa, a minha eu acho que a resolução é até um pouco maior. Mas uma tela dessas tem 1 milhão de pixels. Então, uma fotinho dessa tem bastante, alguns milhares, dezenas, centenas de milhares de pixels, tá, pessoal? Então a gente já falou aqui sobre o source, sobre o alt e sobre altura e largura, se você quer mudar o tamanho, certo? Agora a gente vai para a parte de links.
Ah, Guilherme, como é que eu faço para colocar um link no meu coisa, no meu, no meu sistema, aqui no meu site, para eu redirecionar a pessoa, por exemplo, para o site de receita que a gente pegou isso aqui? Como é que eu faço? Existe uma tag, pessoal, que chama H não, A, chama A, que é um link. Esse link, pessoal, eu posso colocar um texto aqui, ó, por exemplo, clique aqui para ver a receita. Se a gente ver, ele criou aqui para mim, ó, clique aqui para ver a receita. Ah, mas o que que é isso, Guilherme? Clica aqui, não, eu tô clicando, não tá dando nada. Realmente, você não, lá no seu HTML, você não falou para onde você queria ir. E aí existe um atributo dentro do A, que é o href, que é onde você fala para onde você quer ir. E aqui eu vou pegar aquele site daquela receita. Deixa eu ver qual que era. Esse aqui, né? Tudo gostoso. Vou pegar esse link e vou colocar aqui no meu href. Quando eu coloco, se vocês perceberem aqui no meu MFT, ele já ficou de uma corzinha diferente, porque ele identificou que eu tenho um link e ficou sublinhado. Se eu clicar, ele me redireciona para o site que eu mandei. Ah, mas Guilherme, ele tá saindo da minha página. Eu quero que ele abra uma outra janela. Como é que eu faço? Existe um outro atributo dentro do A, que ele é o target. O que é target em inglês? É alvo. Então, para onde que eu quero ir? E aí existe algumas coisas que a gente pode colocar aqui. Parent, self, top. Self, por definição, ele já é self, que ele já abre na própria página. E a gente tem o blank, que ele abre. Opa, opa. Ele tem um blank que ele abre em uma outra janela. Então, se eu vir aqui. Eita, fiz alguma coisa de errado aqui, gente. Oh, era pra estar certo. Target blank. Enfim, se eu clicar aqui, agora ele abre uma outra janela para mim acessar a minha receita sem eu precisar na mesma janela que eu tava sair da minha plataforma, por exemplo. Eu não quero que isso aconteça. Beleza? Vocês entenderam? Aí você, Guilherme, mas esse negócio aí, esse link que você mandou, ele tá em, esse tá em, sei lá, um azul bique, uma cor meio esquisita. Eu queria colocar um rosa para chamar atenção, ou um amarelo. Como é que eu faço? Aí, pessoal, lembra que eu falei que o HTML é estrutura, o CSS é estilização, ou seja, para deixar mais bonitinho, e o JavaScript para deixar mais funcional, então a gente conseguir interagir. Da mesma forma que o CSS ele é utilizado para essa parte de estilização, a gente consegue fazer isso dentro do HTML, mas utilizando o CSS. Como é que é isso? Todas as propriedades aqui, todas essas, elas têm um atributo que chama style. O style, ele vai receber, ele até fala aqui, ó. O style, ele vai receber uma string que pode conter várias definições de estilos daquele atributo. Ou seja, aqui, quando a gente começar a escrever, vai ser a gente escrevendo códigos em CSS. E aí, como é que eu faço para mim mudar a cor desse link? Eu posso colocar aqui color, dois pontos, e eu quero colocar uma cor, o Visual Studio Code até me dá uns nomezinhos aqui para eu colocar. Acho que tem pink, tem pink. Pink é um rosa bem, bem suave. Eu coloquei esse pink. Ele colocou esse quadradinho aqui, pessoal,
só para mostrar a cor. Eu tenho um plugin que faz isso para mim. Depois eu posso até mostrar para vocês. Mas basicamente, ele mudou a cor para mim, para esse rosinha bem clarinho. Eu poderia colocar aqui, pessoal, outras cores. E aí, vocês vão se debater bastante. Aqui ele está usando em RGB. Ah, não, volta. Se debater bastante com cores em hexadecimal. Color hexadecimal. O que que é a cor, as cores em hexadecimal? Hexadecimal é um formato de, assim como tem binário que ele utiliza 0 e 1, 0 e 1, o hexadecimal usa 16 caracteres para representar alguma coisa. E para cor ele é bastante utilizado. Então, por exemplo, eu quero buscar uma cor, deixa eu colocar um picker aqui, ó, que o Google tem, eu acho. Color picker. Aqui, ó. Quero selecionar uma cor aqui, ó. Vamos pegar um vermelhão. O vermelhão em hexadecimal, ele é esse hashtag FF100. E eu posso pegar essa cor e colocar aqui, viu? Um vermelhão. Esse vermelhão, se eu pegar, eu posso vir aqui e ele ficou vermelhão. Fechou? Ah, mais o que? Beleza, agora a gente começou a entrar na parte de CSS e aí eu quero ir um pouco mais a fundo com vocês, tá? Além de colocar a cor, eu posso dar um ponto e vírgula aqui e colocar uma outra propriedade de estilo que eu posso alterar dentro do meu A, que é, por exemplo, o tamanho da fonte. Eu tô achando que a minha fonte está muito pequena. E o tamanho da fonte, pessoal, eu posso colocar em pixels, tá? Eu tenho várias unidades de medida também, mas eu posso colocar em pixels. Não existe centímetro aqui, tá? Eu quero uma fonte com 30 centímetros. A fonte, quando você está lá no Word e define lá, a fonte 12 é 12 pixels, por exemplo. Eu quero colocar aqui 30 pixels. Então eu coloco 30 px de 30 pixels. E se eu ver aqui, clique aqui para ver a receita tá gigantesco, tá? E aí, pessoal, a gente consegue utilizar e estilizar o nosso código utilizando esse atributo. Só que não assim, a melhor das coisas, a maneira mais correta de se fazer isso, tá? A gente conhece outras duas formas, que a gente fez agora a forma inline, ou seja, em uma linha só. A gente vai agora ver a parte do internal. Existe uma tag do HTML que chama. Posso colocar aqui? Na verdade, eu vou colocar aqui antes. Que chama style. Style. Dentro do style, eu consigo definir várias propriedades para vários tipos de tags do HTML em relação a vários estilos. Então, por exemplo, aquele A eu vou tirar na estilização que eu fiz em linha. E aí eu quero organizar e deixar isso tudo dentro dessa tag aqui. Como é que funciona no CSS, pessoal? Basicamente, vocês vão ter um seletor. O que é um seletor? Você vai falar para quais atributos do HTML você quer aplicar aquele estilo. Então, por exemplo, eu quero aplicar só para a tag A. Eu coloco A, que é o meu seletor, e coloco chaves. E dentro de chaves, eu vou definir todos os parâmetros, né, os atributos ali, que eu quero modificar. Então, por exemplo, eu quero colocar do jeitinho que a gente fez aquela hora. Eu quero falar que a color, ela vai ser aquela cor que a gente utilizou. Acho que está até colado aqui. Tá colado. Coloca sempre ponto e vírgula, tá, pessoal? E o meu font size, eu quero que seja. Agora eu quero que seja bem pequenininho. Eu quero que seja 5 pixels. Só para vocês verem aqui a diferença. Viu que diminuiu muito? E já aplicou? Vou voltar aqui e vou colocar 50. Viu que aumentou? Então eu consigo colocar aqui. Aí beleza, alterei só o A. Eu quero agora alterar o H1. Vamos colocar aqui, ó, H1. Eu quero que meu H1, em vez dele ser aquele preto lá, eu vou colocar um color para ele, que vai ser chama blue, é uma cor, é um azul. E aí, se a gente ver aqui, o nosso Hello World ele mudou.
Então, para cada tag você consegue fazer isso, tá? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês, por exemplo, e se eu tiver dois A? Se eu, por exemplo, quiser colocar esse A aqui, ah, diferente do segundo A, eu não consigo. Tá vendo que eles estão da mesma cor, do mesmo tamanho? Eu não consigo. Se a gente usar esse tipo de seletor, que é só colocando o nome da tag, certo? Mas vou explicar isso na próxima aula, não se preocupem. E, pessoal, além disso, eu consigo, o mais bacana de tudo, e é isso que eu quero que vocês façam, eu consigo, pessoal, colocar esse código aqui separado em um outro arquivo. E é agora que vocês começam a mexer com a importação de dados de outro arquivo. Eu vou criar aqui um arquivo que vai chamar style, de estilo, styles.css. Dentro dele, vou fazer aqueles mesmos seletores, o A com color, vou colocar red aqui, que é a mesma coisa, font size. Eu coloquei vírgula, não é vírgula, é ponto e vírgula. Font size, eu vou colocar uns 24 pixels só. E que meu H1, eu vou colocar a color dele sendo blue, que é uma cor padrão do CSS. E aí, como é que eu consigo fazer com que esse texto, esse HTML, ele consiga utilizar os estilos do meu CSS aqui? Basicamente, pessoal, até deixei aqui pronto. Eu consigo importar, colocando um link dentro do meu head, falando o quê? Que, ó, eu estou importando um arquivo que ele é do tipo stylesheet, ou seja, esse arquivo que eu vou importar, você vai entender tudo que está dentro dele como um estilo, tá? Um guia de estilo. E aqui eu preciso colocar o nome do meu arquivo, que é styles.css. Basicamente, se eu salvar, vocês vão ver que ele não pegou. Por que ele não pegou? Deixa eu ver. Unable to open. Ah, tá explicado. Esse arquivo meu, pessoal, esse aqui é super bacana. Esse arquivo meu, ah, ele não tava, pessoal, na mesma pasta que esse arquivo index. Ou seja, quando eu coloco o nome dele, pessoal, ele não sabe onde que está esse arquivo. Eu preciso passar um caminho. E aí eu vou explicar para vocês isso bem básico mesmo, mas basicamente toda pasta, vocês sabem que ela tem um caminho. Você entra numa pasta, vai para outra e tudo mais. Quando o HTML ele vai fazer uma importação, ele precisa saber o caminho baseado onde ele está. Então, se eu coloco aqui só styles.css, ele vai procurar no mesmo nível de caminho que ele está. Então, se ele está dentro de uma pasta X, ele vai procurar dentro dessa pasta X. Se eu quero que ele procure em outra pasta, eu tenho que dar um comando para ele para falar onde que está essa outra pasta. Se eu uso o ponto barra, eu falo assim, ó, eu tô na pasta anterior a que você tá, entende? Então se eu uso aqui, ó, ponto barra, agora se a gente voltar lá, ele dá certo. Só que tá errado porque eu não coloquei, deveria estar aqui dentro, ó, dentro da aula 1. Na verdade aqui é aula 2, eu vou até mudar o nomezinho. Aula 2. E eu vou tirar, se eu salvar aqui, vocês vão ver que vai dar errado, ó. Ele falou que, na verdade, ele deu errado porque eu tava escutando a e tava aqui. Aula 2 agora. Mas você viu que ele deu errado, ele não deixou azul. Então eu vou voltar aqui e vou deixar só styles.css. Vou salvar. E aí ele vai voltar e vai dar tudo certo. Entenderam? Essa parte aqui ela pode ser um pouco complicada, mas vocês vão entendendo. Eu estou importando aqui um arquivo e falando para o meu HTML, ó, esse arquivo aqui, cara, é um arquivo que você tem que identificar como estilo. Então tudo que tiver dentro dele vai ser estilo. Então aí a gente utiliza isso. Vocês vão ver, pessoal, que a gente utiliza e vai separando em arquivos diferentes, tá? Porque o código fica mais organizado. Vocês construíram agora uma paginazinha que é desse tamanhozinho, pequenininho.
pequenininho mesmo. É, e deixa eu até mostrar pra vocês, eu fiz uma página aqui, essa página aqui, ó, BDB Caps. Eu fiz só utilizando HTML e CSS. Só HTML. Tudo isso que eu tô ensinando pra vocês. HTML e CSS. Colocando essas imagenzinhas e tudo mais. E ficou gigantesco. Gigantesco mesmo. É, E é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é essa. Vocês podem pegar tudo isso que eu apresentei para vocês e começa a aplicar no portfólio que vocês estão montando para vocês, tá? Eu vou colocar como desafio aqui vocês fazerem vocês aprenderem aqui, ó, a colocar, a montar. Eu quero que vocês montem uma plataforma, um site da nossa mentoria, colocando todas as aulas e o que vocês aprenderam na aula. A pessoa consegue clicar num link e tudo mais. Esse é o meu desafio para vocês. E o segundo desafio é vocês melhorarem aquele portfólio que vocês estão fazendo. No final das contas, quando a gente terminar esse módulo aqui, vocês vão ter um portfólio que ele vai ser muito bonito, mano. Muito, muito, muito bonito. Não vai ser aqueles textos mais ou menos assim, não. E aí, eu na próxima aula vou explicar mais de CSS para vocês. Existem várias propriedades, inclusive, se você quer adiantar seus estudos, eu aconselho você a vir no W3 Schools e vir na categoria de CSS, porque ele explica várias coisas, várias coisas mesmo. Fonte, então, tipo, toda a estilização de fonte que você pode usar e tudo mais. Ah, quais tipos de fonte que você pode utilizar, font size, como você utilizar as fontes que o Google te disponibiliza, essas fontes mais bonitinhas assim, a parte de seletores, que eu vou explicar na próxima aula também, um pouco mais a fundo, tá? Fechou? Vocês têm dúvidas? Tranquilo? Posso, posso, claro. Fechou, povo? Vocês estão gostando? Vocês têm que absorver isso aqui agora. Estão gostando? Isso aqui vai ficar mais louco ainda quando misturar JavaScript, CSS. Vocês fazerem umas páginas doidas dessa aqui que você consegue clicar em botão, mudar de página. O negócio vai ficar bem bacana. Bora tirar aquela foto? Hoje deu bastante gente, hein? Abrir as câmeras. Rafa, Carlos, Luizão. Luiz vai abrir não? Marcelo também não? Ó, abriu. Oh, ele é o melhor de todos, mano. O cara sai sorrindo em todas as fotos. Manda a braba aí, ô Gabriel. E aí, vô? Foi? Tô que sonhando meia hora. Fechou então, povo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda. Quinta-feira não vai ter mais. E eu quero ver vocês mandando os projetos de vocês lá no grupo, mano. Igual o Rafa mandou lá, eu quero ver de vocês. Manda bala. Qual? Eu vou mandar isso aqui. Deixa eu ver se fica legal. Valeu, pessoal. Até mais. Aqui, ó. Mandei o que a gente falou nessa aula pra vocês.
Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.